Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Tesla surpreende e registra um lucro acima do esperado. Fundador do Nubank estuda ampliar a operação na Argentina e declara que é impossível ignorar o que Javier Milei está fazendo. Conheça o caso que fez o McDonald's desabar na Bolsa Norte-Americana. E qual foi a startup fundada por um brasileiro que recebeu um aporte de 100 milhões de reais? Eu sou Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a Tesla, a gigante de carros elétricos de Elon Musk, surpreendeu no terceiro trimestre e tem disparado nas ações com um lucro bem acima do esperado pelo mercado brasileiro. Eu vou chamar já a arte aqui no telão do Business porque a gente tem esse resultado no terceiro trimestre. O lucro, por exemplo, subiu 17%, isso se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, um lucro de 2 bilhões e 170 milhões de dólares. Esse dado aqui é muito importante para o mercado porque mostra os veículos que eles entregaram aos consumidores. E nesse período, em apenas 3 meses, a Tesla entregou 462.900 unidades, também uma alta de 6%. A receita da companhia avançou outros 8%, foi para mais de 25 bilhões de dólares. Lembrando sempre, quem acompanha o Business sabe, a Tesla é a mina de ouro do homem mais rico do planeta, de Elon Musk. E depois que ela fez esse comunicado ao mercado, afinal ela é uma empresa de capital aberto, ela afirmou que continuará expandindo a produção de carros elétricos para 2025 e com um detalhe, agora ela vai colocar veículos mais baratos sendo lançados ao público. Em carta aos acionistas, a montadora diz que, apesar dos ventos macroeconômicos e da redução em investimentos no mercado em veículos elétricos, nós, Tesla, continuamos focado em expandir nossa linha de produtos, reduzindo custos e fazendo investimentos críticos em projetos, olha lá, de inteligência artificial e capacidade de produção. Nós acreditamos que esses esforços nos permitirão capitalizar a transição em andamento nos setores de transporte e energia. Para você ter ideia, a Tesla ganhou em valor de mercado mais do que toda a Petrobras e do que toda a Redditor juntas, após divulgar o balanço do terceiro trimestre. Essa informação é da Elos Consultoria. E ainda falando de Elon Musk, a Starlink chegou aos céus. O braço de internet via satélite da SpaceX, de Elon Musk, começou a aparecer em aviões comerciais. A Qatar anunciou que as antenas da marca, que permitem conexão de alta velocidade, voando aí a quase 1.000 km por hora, está funcionando já no Boeing 777 da companhia aérea. Os planos da Qatar é implementar a tecnologia em toda a frota Boeing 777 em 2025, além das aeronaves Airbus A350. E uma das vantagens é preço. Quem viaja sabe que o Wi-Fi em aeronave, em geral, é lento, em geral, custa caro, e na Qatar eles estão vendendo que vai ser gratuito para todos os passageiros da companhia. Como vocês estão vendo essas imagens agora, o anúncio foi feito dentro de um avião voando a mais de 10.000 quilômetros de altitude. O CEO, o Mohamed Al-Mer, ele fez inclusive uma videochamada com Elon Musk enquanto estava no ar. A Starlink é a primeira e é a maior constelação de satélites do mundo que usa uma órbita baixa da Terra. O serviço de internet já tem cerca de 6.000 satélites em órbita, fornecendo conexão para mais de 200.000 usuários no país, incluindo aí tropas do exército, escolas, hospitais em regiões remotas. O objetivo quando eu falo país, é o Brasil, tá? Tem mais de 200.000.
Com a Starlink, o objetivo dela, a missão dela desde o começo é oferecer internet de altíssima velocidade e baixa latência para áreas remotas e rurais ao redor do mundo. E o Nubank tem planos de expandir a operação na Argentina, e essa afirmação foi dita pelo próprio fundador e CEO global do Banco Digital, o colombiano David Vélez. Ele foi questionado sobre a possibilidade de aumentar a presença no país e Vélez diz que sim, nós estamos olhando para a Argentina, porque é impossível, nas palavras dele, ignorar o que Milei está fazendo. Ainda é cedo para tomar uma decisão, vamos ver o que vai acontecer em 12, 24 meses, mas a velocidade em que a situação está mudando impressiona todo mundo. Definitivamente nós estamos curiosos com o que está acontecendo lá. Palavras do fundador do Nubank. O Nubank bateu 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Em uma recente entrevista no Show Business aqui da Jovem Pan, a CEO do Nubank, a engenheira mecânica Lívia Chanes, explicou que o banco digital está presente em todas as cidades brasileiras. E o que significa isso? Nos milhares de municípios, segundo ela, há ao menos um cliente do banco digital. Agora, sobre esse número específico aí, o fundador, ele acredita que é possível crescer ainda muito na base dos 100 milhões de clientes, mas ele admitiu que conquistar um maior espaço na alta renda é um grande desafio. Segundo ele, o banco já é a principal instituição de mais de 60% dos nossos clientes. Porque você sabe que o brasileiro tem 4, 5 aplicativos, né? Então é isso que ele está querendo dizer. Mas ele acrescentou que na alta renda o mercado é bem mais competitivo. E negócios em alto mar, a MSC, com sede em Genebra, na Suíça, anunciou a compra da empresa brasileira Wilson Sons, que é de logística portuária e marítima. O valor, 4 bilhões e 350 milhões de reais. Tremendo negócio, foi fechado essa semana nos mares brasileiros. A MSC é uma gigante global de transporte marítimo, tem participações em 47 terminais em 27 países, é dona de 850 navios de carga. E muita gente vai conhecer porque o grupo ele é dono de uma das maiores operações de cruzeiro, como vocês estão vendo aqui, do mundo, e tem uma expressiva participação no Brasil. Por que ela comprou? A compra da empresa brasileira, da Wilson Sons, ela quer expandir a operação da MSC no Brasil. No país, a empresa suíça, ela é dona de um terminal do Porto de Navegantes, em Santa Catarina, e também de metade de um terminal no Porto de Santos. Já a Wilson Sons, a gente estava mostrando aqui a MSC, né? A Wilson Sons, o principal negócio deles são os rebocadores. A companhia opera barcos que são usados para ajudar na atracação de grandes embarcações nos portos, garantindo que não ocorra nenhum acidente. Segundo a empresa, são 70 embarcações, a maior frota do tipo na América Latina. Agora, outra vertical da Wilson Sons é terminais de containers. A Wilson Sons é dona também de 2 terminais, um no Rio Grande do Sul e outro em Salvador. Segundo fato relevante publicado pela companhia brasileira, a expectativa é que a operação seja concluída durante o segundo semestre de 2025. E a Hypera, dona de marcas muito conhecidas, né, Engov, Benegripe, Neosaldina, Buscopan, tem outras, rejeitou, disse não para uma proposta de fusão com a farmacêutica EMS. O Conselho de Administração da Hypera rejeitou por unanimidade a oferta que foi tornada pública na última segunda-feira, numa notícia que movimentou o setor farmacêutico brasileiro. E eu vou contar para vocês. Nesse dia, na segunda-feira passada, a EMS fez uma proposta para uma fusão com a Hypera, o que
criaria a maior empresa de medicamentos da América Latina. Isso, assim, em todas as indústrias. Pode falar de medicamento de prescrição, os genéricos, os vendidos fora do balcão e também os medicamentos hospitalares. Para se ter ideia do gigante que se formaria, a União teria um faturamento de 15 bilhões e 900 milhões de reais e ia pegar provavelmente aí 17% do setor farmacêutico nacional. Essa conversa entre MS e Hypera ocorre já há muito tempo. Nessa carta da última semana, a MS, comandada por Carlos Sanches, propôs uma oferta pública de aquisição, uma OPA, conhecida no mercado financeiro, para comprar 20% das ações da Hypera no valor de R$30 por ação, o que é um prêmio mais ou menos de uns 40% sobre a cotação atual. Na transação, a família Sanches, que tem 100% da MS, é dona de 100%, passaria a ser a controladora da nova companhia. O novo conselho de administração dessa nova companhia contaria com 5 nomes da EMS e 4 nomes do atual colegiado da Hypera. Entre os benefícios discutidos da junção aí das empresas, teria compra de matérias-primas para medicamentos, embalagens, negociação com pontos de venda, otimização das fábricas e também ia juntar ali as áreas de pesquisa e desenvolvimento, que são áreas extremamente estratégicas para as farmacêuticas. Mas a última notícia que a gente tem é que a Hypera disse por unanimidade não para a proposta da EMS. E as ações do McDonald's desabaram essa semana, Teve um dia que caiu 6%, teve um dia que caiu 7% por conta da preocupação dos investidores se deve à reputação do McDonald's, depois que o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, anunciou que há um surto de uma bactéria relacionada aos hambúrgueres da marca. Segundo o CDC, esse surto resultou em 49 casos em 10 estados entre os dias 27 de setembro e 11 de outubro, com a maioria das infecções ocorrendo nos estados do Colorado e Nebraska. Entre os afetados, 10 foram hospitalizados e uma pessoa idosa morreu. A empresa suspendeu as vendas dos sanduíches nas áreas afetadas e, de acordo com as autoridades, a maioria das pessoas doentes relatou ter consumido o quarteirão, que é um sanduíche muito conhecido, inclusive, aqui no Brasil, Um dos pacientes desenvolveu uma síndrome hemolítica urêmica, que é uma condição grave que pode causar falência renal. A gente está falando de uma das maiores redes de fast food do mundo. O McDonald's emitiu um comunicado ao mundo afirmando que está tomando ações rápidas, ações decisivas para mitigar os impactos do surto. A empresa afirmou que as investigações iniciais sugerem que as doenças podem estar ligadas às cebolas fatiadas utilizadas nos quarteirões. No quarteirão, no sanduíche, fornecidas por um único distribuidor que atende 3 centros de distribuição da rede. Para evitar que o surto se espalhe, o McDonald's ordenou a remoção de todas as cebolas fatiadas das unidades nos estados afetados e suspendeu a distribuição do ingrediente. Por isso, o quarteirão foi temporariamente retirado do cardápio em vários estados do oeste dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, o presidente do McDonald's nos Estados Unidos, Joe Erlinger, afirmou que a maioria dos estados e itens do cardápio não foram afetados pelo surto. Ele destacou que outros produtos de carne bovina, como cheeseburger, Big Mac e McDouble, utilizam outro tipo de cebola que não está relacionada ao surto. E frequentemente nós temos falado aqui no programa da situação delicada que vive a Boeing, mas parece que a empresa está enfrentando uma turbulência aí sem precedentes. Nesta última semana, a fabricante de aviões reportou um prejuízo de 6 bilhões e 200 milhões de dólares, o equivalente a mais de 35 bilhões de reais,
Isso em 3 meses, tá? No terceiro trimestre de 2024. Os números são reflexo da greve de 6 semanas de 33 mil funcionários e que impacta diretamente na produção e na entrega de aviões comerciais como o 737 MAX, o 777 e também o Boeing 767. No mesmo período do ano passado, o prejuízo havia sido de 1 bilhão e 640 milhões de dólares. Já a receita registrada no terceiro trimestre deste ano foi de 17 bilhões e 800 milhões de dólares. E olha, o Business vai dar uma breve pausa, muito rápida mesmo, e volta em instantes. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Entre vales e vinhedos nasceram nossos parreirais. E junto com estas raízes, escrevemos nossa história. Dos vinhedos à mesa dos consumidores está presente a força da nossa gente, que trabalha com paixão e muita superação. Hoje, somos mais de 450 cooperados e na Serra Gaúcha cultivamos nossos vinhedos, elaborando vinhos, sucos e espumantes e encantando com nossas experiências enoturísticas. Somos a Cooperativa Vinícola Garibaldi, gente que promove a vida em harmonia. E a gente volta com o Business falando de investimento, porque em pouco mais de um ano de vida, uma startup já conseguiu captar 100 milhões de reais em uma rodada de negócios. É a Crew AI. Conseguiu atrair grandes players do mercado, como a IBM e o Sam Altman, o CEO, o chefão da OpenAI, a dona do ChatGPT. E para explicar justamente sobre esse negócio de milhões, nós vamos conversar com o João Moura, que é sócio e fundador dessa startup. Super prazer em falar com você, João. A gente valoriza muito os empreendedores, sobretudo os empreendedores brasileiros. Para começo de conversa, eu queria que você falasse para os nossos espectadores, a nossa audiência, o que faz a sua startup. Seja bem-vindo ao Business. Muito obrigado, Bruno. Obrigado por me trazer aqui. Então, é um prazer falar para todos vocês e contar um pouco mais da nossa história, o que a gente tem feito. A Crew AI, ela é uma empresa focada em automações. O pessoal chama muito lá fora de AI Agents. Então, são agentes que podem fazer trabalhos que normalmente somente pessoas fariam, utilizando os avanços mais modernos e recentes que a gente tem tido com AI. Então, esses agentes usam esses modelos para tomar atitudes, integrar com sistemas e basicamente automatizar processos super complexos que a gente vê em grandes empresas por aí afora. Agora, o apelo, porque, como eu falei, você atraiu grandes nomes, grandes empresas, todo mundo querendo colocar um dinheirão no seu negócio. Você acredita, como fundador dessa startup, você acredita qual é o maior apelo que você e a empresa têm? Eu acho que tem alguns fatores, Bruno. Então, primeiro, é um mercado novo, né? É uma categoria nova. Então, muitas pessoas estão vendo, é uma oportunidade tremenda, como você viu, com novas grandes categorias. Então, por exemplo, a internet surgiu e abriu uma centena de portas. Então, quando você fala em automações, você fala de across verticals, né? Então, pode ser vendas, marketing, pode ser farmácia, saúde, financeiro. Então, assim, o potencial é realmente muito grande. E você está falando de automações que antes não eram possíveis. Então, resultados que também antes não eram possíveis. Então, eu acho que a perspectiva de crescimento do mercado é algo que deixa a situação atraente. Mas, além disso, a gente já vinha num sucesso muito grande, principalmente dado ao início que a gente começou com o que a gente chama de código aberto. Então, era um código que várias pessoas tinham acesso e poderiam usar, e teve uma grande adesão. A gente viu pessoas aí de mais de 155 países utilizando a nossa plataforma gratuita antes de a gente começar a trabalhar no nosso produto pago. Agora, me fala uma coisa que a empresa... Vamos falar agora para
para todo mundo entender realmente. Me fala uma coisa que a sua startup faz. Claro. Então, a gente tem alguns casos de uso com grandes empresas. Não, pode só falar um, viu? Não precisa falar o catálogo todo. João. Eu vou dar um exemplo. A gente trabalha com uma grande empresa de telecom, aonde eles hoje têm um trabalho jurídico que tem que revisar contratos de milhares de clientes conforme esses clientes são fechados. E contratos de muitas e muitas páginas. Às vezes não são muitas páginas, mas a demanda é muito grande, são a quantidade de contratos. E hoje em dia, esses advogados estão sendo meio que promovidos a gestores desses agentes que revisam os contratos autonomamente e os advogados recebem as recomendações finais. Então, os advogados ainda são responsáveis pelo resultado, pela revisão final, mas eles hoje não precisam mais verificar todos os minúcias, os detalhes, os cálculos, as planilhas. Tudo isso hoje é automatizado. Então, assim, não só gerando uma oportunidade de eficiência, ou seja, está economizando dinheiro porque está economizando tempo, mas também gerando uma oportunidade de resultado melhor, porque não se comete erros, porque acaba sendo mais detalhado e acaba tendo um resultado mais interessante. Esse é um dos casos de uso focado, por exemplo, no jurídico. Ô, João, é muito bom dar notícias como essa. A gente recentemente também ouviu um fundador brasileiro de uma startup que recebeu um importante aporte, porque, de certa forma, é uma sinalização ótima para as nossas empresas brasileiras, para as nossas startups brasileiras. Você acredita, porque assim, durante a pandemia 2020 e 2021, a gente teve uma injeção de capital, de dinheiro nas nossas startups muito grande. Realmente foi um recorde, né? E depois o negócio desandou a ponto de passar um ano sem investimentos. Você acredita que a partir da sua startup mesmo, é um sinal de que aquele inverno das startups pode ter ficado para trás e a partir de agora teremos outras empresas brasileiras, startups brasileiras, que vão entrar ou já estão no radar dos investidores estrangeiros? Eu acho que depende muito do segmento, viu, Bruno? Então, se você pensa hoje, por exemplo, em AI específico, existe uma promessa de resultados muito grandes. É óbvio que, assim, se você fizer uma análise nua e crua, você vê a quantidade de dinheiro hoje que já foi alocado em investimentos através de todos os maiores investidores, a gente está falando de uma quantidade absurda de bilhões de dólares. Então, quando você pensa no multiplicador para resultado que essas pessoas esperam ter, o número está crescendo numa quantidade tremenda. Todo mundo faz esses investimentos buscando retorno de 10 vezes a vez o valor investido. Então, existe hoje um apetite muito grande. E eu acho que esse apetite gera oportunidade para startups em segmento específico de terem uma atenção maior e a possibilidade de ter aportes e buscar capital que seja de maneira um pouco mais simples, um pouco mais eficiente. Mas o que eu acho mais interessante, se você me permite explorar um pouco mais o assunto, é que eu não acho que essas promessas todas são infundadas. Então, eu fiz um comparativo numa pergunta anterior, onde você me perguntou, eu mencionei como a comparação da AI com a internet, né? Então, na internet você viu um boom quando você teve o .com muito similar, onde grandes investimentos foram feitos, grandes empresas foram surgidas, várias dos grandes estão por aí, e muitas empresas morreram. Mas o que eu acho que é interessante é, na internet, no boom do .com, o que a gente percebeu a promessa era muito futura. Olha, você deveria estar na internet porque é onde os negócios serão feitos. Mas se você, naquele momento, no dia zero, tivesse um site ou estivesse otimizado para a internet, você necessariamente ia ter um resultado no seu próximo resultado financeiro. Mas com AI, o que a gente está vendo é diferente. É um movimento muito mais rápido. Então você olha o último resultado, por exemplo, de empresas como o Walmart, e você já vê que, assim, implementando AI em um trimestre, o resultado do próximo trimestre, o 10Q deles, já mostra um resultado aí de milhões que eles começam a ter de resultado financeiro. Então, é uma situação muito interessante, abre oportunidades para empreendedores, inclusive brasileiros. Ô, João, há quanto tempo você fundou a sua startup? Eu comecei a trabalhar na Crew AI em outubro do ano passado. E a empresa Novíssimo. Novíssimo. E a empresa mesmo, formalmente, foi aberta em janeiro, se não me engano. Em janeiro. Exato. Qual que é o maior desafio, João, para um empreendedor no Brasil? Você que empreendeu, você que abriu uma startup e você que tem uma startup de extremo sucesso.
Eu diria que tem vários desafios, né? Se você focar no mercado nacional em específico, você tem aqui uma mentalidade diferente de investimento, né? Tanto é que a gente foi buscar esse investimento internacional. Porque aqui no Brasil a mentalidade dos investidores, na sua grande maioria, ainda é uma mentalidade um pouco mais aversa ao risco, como eu definiria. E lá fora você já vê, né, esse modelo de investimento que as pessoas chamam de venture capital, né? É um capital focado em aventura, em grandes apostas, que data, inclusive, das explorações marítimas, né, de se investir nessas grandes inovações. Você não sabe o que vai acontecer, mas existe uma promessa muito grande. Então, tem alguns desafios no mercado brasileiro. Um deles poderia ser, por exemplo, a Bom Capital. É óbvio que você tem grandes players aqui, né? Monax é um dos nossos maiores fundos nacionais, com representatividade internacional e uma equipe impressionante. Mas você também tem aqui outros detalhes. Por exemplo, a parte jurídica aqui é muito complicada. Você vê que mesmo a gente tendo uma empresa lá fora, por a gente ter uma certa atividade em território nacional, onde a gente está trabalhando com alguns clientes aqui no Brasil, a gente já entrava algum desses impasses que são conhecidos do empreendedor nacional. Então tem alguns desafios, com certeza. Qual é o conselho que você daria para alguém que tem vontade de empreender, que tem vontade de abrir um negócio, que tem uma ideia, mas às vezes tem medo aqui no Brasil de abrir, de fazer alguma coisa, de empreender? Qual seria esse conselho? Eu diria, avalie bem a situação atual. Quando que vai surgir talvez uma outra oportunidade como essa, com avanços tecnológicos como esse, com uma oportunidade de mercado como essa? Esses são momentos que você não tem controle, coisas que você não tem controle e que agora se alinharam de uma forma extremamente interessante e positiva. Se você parar, às vezes, para pensar fria e cruamente, às vezes empreender agora, o pior resultado que você poderia ter já vai ser um resultado muito bom, mesmo que não financeiro, do ponto de vista de experiência, de relocação, das tecnologias que você vai ter a oportunidade de se envolver. Então eu faria uma análise realmente mercadológica, do tipo, o momento que eu tenho agora é um momento que vai demorar para se repetir, que oportunidades que ele cria. E a outra que eu diria em mercados que se movem rápido, você precisa se mover mais rápido ainda. Então esteja pronto para muito trabalho, não é brincadeira. Muito bem, nós conversamos com João Moura, o fundador da Crew AI, uma startup que captou aí já 100 milhões de reais. E volto a repetir, João, o business aqui valoriza e faz questão de enaltecer os nossos empreendedores, os empreendedores brasileiros que fazem sucesso como você. Então, parabéns aí por essa última captação. Obrigado, muito obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo. E o grupo Disney está com uma nova liderança. O presidente novo, James Gorman, com passagem pelo Morgan Stanley, assume a presidência do conselho do gigante de entretenimento no lugar de Mark Parker, o ex-CEO da Nike, que deixa o cargo após 9 anos. Esse será o 4º presidente da Disney em menos de 3 anos. O gigante do entretenimento vive uma crise interna desde o anúncio da saída de Bob Iger, que chegou a deixar o cargo em 2020, mas retornou em 2022. A Disney anunciou ainda que a nomeação de um novo CEO deverá ocorrer em janeiro de 2026, um ano antes do fim do contrato de Iger. E a SAP se tornou a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa. O valor de mercado subiu 26 bilhões de dólares após a divulgação de uma previsão de alta nas receitas e no lucro do 3º trimestre. O lucro operacional da SAP foi de 2 bilhões e 210 milhões de euros. Enquanto a receita, no período aí que a gente está falando de julho a setembro, foi de 8 bilhões e 470 milhões de euros, uma alta de 9% se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. A SAP é uma empresa alemã de softwares empresariais. E a Fiat vai lançar o primeiro híbrido 100% nacional no dia 5 de novembro. O modelo combina motor de combustão interna com motor elétrico e uma bateria de 1 kW. O lançamento marca também o início do novo programa de investimentos da Stellantis no país. O aporte do conglomerado, que é dono aí de marcas como a própria Fiat, a Chrysler, Jeep, Peugeot, entre outras, deve ser de 30 bilhões
E medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, e um dos destaques dos Jogos, com outras 3 medalhas, a nossa Rebeca Andrade está também no ranking dos maiores esportistas do mundo. Sabem qual? A lista elaborada pela consultoria Sports Pro Media, em conjunto com um outro grupo, que traz a nossa ginasta brasileira na 6ª colocação da lista. A liderança é de Simone Biles, que também conquistou 4 medalhas em Paris, sendo 3 ouros e 1 prata. Além de Rebeca Andrade, outro brasileiro também aparece com destaque. Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, figura na 2ª colocação e se tornou o jogador mais comercializável, à frente de nomes como o Cristiano Ronaldo. A lista leva em consideração aspectos como força da marca, receita de patrocínios e potencial de alcance global. São os nossos esportistas milionários ou multimilionários. E com isso o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. Fica um convite para você. Se você quiser ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, como vídeos de todos os nossos comentaristas, faça lá a sua assinatura. Entre em www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.